Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo os efeitos da chamada judicialização da saúde pública. Tramitam no país cerca de 240 mil ações envolvendo o tema, o setor. O nosso entrevistado é o juiz Renato Dresch, que é da 4ª Vara da Fazenda Pública Municipal aqui de Belo Horizonte e também é coordenador estadual da Comissão Executiva do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e participa do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde Pública. Doutor Renato, uma das reclamações desse conflito, essa convivência aí entre o Executivo e o Judiciário em questões da saúde, uma das reclamações dos gestores é que eles não são ouvidos no momento em que se dá uma decisão, às vezes sobre questões emergenciais. Como é que o senhor avalia essa reclamação? Nós, juízes, nós gostamos realmente de ouvir os gestores. Entretanto, quando o juiz pega uma demanda em existe informação de perigo de morte, a situação do juiz é angustiante. Recebe uma informação que haverá morte, possibilidade de óbito. Não pode esperar. Mas hoje nós já temos um e-mail institucional no Estado, na Secretaria de Estado da Saúde, em que o juiz pode pedir informações técnicas por e-mail. O município de Belo Horizonte também já instituiu um e-mail em que ele passa informações também. Então eu, normalmente nas minhas demandas, eu passo um e-mail e solicito informações de 24 horas. E ademais hoje também já está em elaboração um convênio entre o Tribunal de Justiça, o Estado de Minas Gerais e a Universidade Federal, no sentido de criar uma cooperação. Mais diálogo entre os dois setores. Diálogo, mas seria um diálogo eletrônico em que o juiz de qualquer lugar do Estado poderia pedir informações a essa equipe técnica e passaria uma nota técnica sobre aquela demanda especificamente. Então o juiz já estaria amparado tecnicamente. Porque ele não precisa entender de medicamentos, de casos de urgência, de doença para poder tomar uma decisão como essa. De modo nenhum. Acontece que muitas vezes nós temos problemas sérios também. Nós temos lobbies de laboratórios em que criam lobbies muito grandes e criam novos medicamentos apenas com um novo princípio ativo que às vezes não é relevante, apenas para vender medicamentos. Então existe a preocupação do Poder Judiciário também. Por isso esse apoio técnico vai ser de extrema importância. E o convênio está em elaboração pelo Tribunal de Justiça com o Estado de Minas Gerais, exatamente para resolver esse problema. Então, embora o poder público não seja ouvido, o juiz já vai estar amparado tecnicamente da relevância daquela demanda que lhe é apresentada. Mais assessorado, né? Mais assessorado. Doutor Renato, eu vou ampliar o nosso debate e convidar os estudantes da Faculdade de Direito da FUMEC hoje para me ajudarem a entrevistá-lo. Eu gostaria de chamar a primeira pergunta, então, da Larissa, por favor. Quais os limites da atuação do juiz? É aplicado somente no caso concreto ou é aplicado à coletividade? Ô Larissa, em regra, o juiz atua num processo individual que lhe é apresentado. Aquela decisão faz coisa julgada apenas em relação àquela parte. Entretanto, existem algumas ações civis públicas que têm um efeito erga omnes, que pode surtir efeito. Hoje a preocupação exatamente é de que as demandas da saúde sejam resolvidas através de ações coletivas e não através de ações individuais. Mas, em princípio, em relação àquela demanda, essa é a maior gama de processos que nós temos. Qual que é a melhor maneira do judiciário mapear os processos que envolvem saúde para que eles sejam solucionados com uma maior velocidade? Tomás, nós tivemos reunião no Fórum Judiciário Nacional e lá foi sugerido que nas distribuições houvesse um número específico para as demandas da saúde para identificá-los. Então, a questão da tramitação, o processo segue normal. O problema mais sério que existe em relação às demandas de urgência, mas o mapeamento seria na distribuição de colocar um item, um número específico nas demandas da saúde. Existe violação da separação dos poderes para que haja cumprimento de decisão judicial que impõe ao Estado o fornecimento de medicamentos? Ana Clara, é muito pelo contrário. A Constituição Federal atribui ao Poder Judiciário o poder-dever e da inafastabilidade da jurisdição. O Poder Judiciário, gostando ou não gostando, ele é obrigado a atender essas demandas. Sobretudo quando nós tratamos de questão da saúde, hoje
unânime o entendimento que a saúde pública é o direito social fundamental. E o Poder Judiciário, sendo chamado, é obrigado realmente a responder. Então não existe problema de violação da separação de poderes. Muito pelo contrário, o Poder Judiciário é chamado tão somente quando existe descumprimento por parte do Poder Executivo. Muito bem, agradecer então a participação da Larissa Tomás e Ana Clara da Faculdade FUMEC que me ajudaram a entrevistá-lo. Além dos casos colocados pelos estudantes aí, doutor Renato, a questão dos recursos públicos, a falta de recursos, é um problema também para a Justiça resolver? É má gerência? Como é que o senhor avalia isso? Ou é falta de prioridades no governo? São as duas questões. Primeiro, tem uma má gerência. De outro lugar, não tem prioridade. O gasto per capita na saúde pública está muito inferior a muitos países da Europa que estão gastando per capita na saúde pública. E a questão da cláusula da reserva do possível, nós ainda não vislumbramos que não haja verba suficiente. O que não está existindo, a alocação de verba suficiente. Precisamos pensar o seguinte: o legislador constituinte optou em dar à saúde pública um caráter de direito social fundamental. E nós não podemos pensar em mitigar, em reduzir o direito social fundamental. Eu não posso começar a pensar essa frase da Constituição Federal não vale. Muito pelo contrário, nós precisamos implementar a Constituição Federal. Então, o direito social à saúde é de extrema importância que realmente seja cumprido. Uma questão de vontade política. Se não tem prioridade, tem que passar a ser, assim? Nós vemos que há muito desperdício de dinheiro público. Até agora, o poder público não provou que não tem verba suficiente. O que nós precisamos realmente pensar na eficiência dos gastos públicos. O princípio da eficiência faz parte da Constituição Federal também. Então, agora, essa responsabilidade, como é que o Judiciário avalia? Nós temos 3 esferas de governo, municipal, estadual e federal. Quem fica com a principal responsabilidade e da solução desses problemas? Eu digo o seguinte, que a saúde pública ela está municipalizada. O fato é que quem faz a ação, quem pratica efetivamente é o município. Sim. Nas situações excepcionais, é o Estado. A União, na verdade, é o principal financiador, mas a União não executa. A União não tem nem estrutura física para executar. Quem tem estrutura física são os municípios, que todas as ações de saúde pública são executadas pelo município, mas o principal financiador é a União. E onde o município não atua efetivamente, o Estado, no caso, é chamado à responsabilidade também. O Estado complementa. E quando o município também não funciona naquele atendimento básico que é todo o município, realmente entra a judicialização especificamente. Perfeito. Doutor Renato, vou fazer um novo intervalo. No próximo bloco, gostaria que você identificasse para a gente onde está a maioria dos problemas e quais são os principais assuntos, temas que envolvem essas ações na saúde pública no Judiciário. A gente volta em instantes.